O Supremo Tribunal Federal formou maioria contra a interpretação de que as Forças Armadas podem exercer um poder moderador no país. No plenário virtual, os ministros analisam uma ação protocolada pelo PDT em 2020. O partido contestou a utilização do artigo 142 da Constituição para autorizar o uso do Exército, da Marinha e da Aeronáutica em conflito entre os demais poderes. Até o momento, com 7 votos a 0, prevalece o voto do relator da ação na Corte, o ministro Luiz Fux. Ao votar, Fux entendeu que o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem deve ser excepcional e ocorrer somente depois de esgotados os demais mecanismos de preservação da ordem pública. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começamos a rodada aqui com você, seja bem-vinda. O STF, então, forma a maioria, por enquanto, 7 votos a 0 aí contra essa tese, uma interpretação em relação ao artigo 142 da Constituição Federal. Então, pela maioria, os ministros entenderam que as Forças Armadas não podem exercer um poder moderador. Já era esperado aí esse entendimento da Corte, Ana, diante dos últimos acontecimentos e como os ministros têm conduzido, por exemplo, os acusados do 8 de janeiro? Exatamente, Paula. Já era esperado. Boa noite, Paula, todos os meus queridos parceiros aí no estúdio, Piotto, Silvio, Mestre Augusto, e muito boa noite, a nossa audiência maravilhosa. Paula, tudo inflamado pelo 8 de janeiro, né? Mesmo com o ministro da Defesa, por exemplo, o ministro atual do governo Lula, o José Múcio Monteiro, dizendo que não houve golpe nenhum, houve vandalismo, houve baderna, houve quebra-quebra e que as leis para isso deveriam ser aplicadas, né? O próprio Gilmar Mendes, trouxemos um vídeo dele falando lá em Portugal, longe dos holofotes do Brasil, de que não teve golpe nenhum, não teve golpe. E nessa agenda do golpe, eles insistem em colocar o exército, porque as pessoas acamparam ali na frente dos quartéis por todo o Brasil, pedindo o respeito a, pelo menos, a lisura das eleições, né? Será que não vamos poder discutir as eleições, discutir as urnas eletrônicas, discutir um processo mais transparente para o eleitor? E aí, Paula, hoje em dia fica tudo muito complicado quando se entra na narrativa. E aí fica narrativas que são alimentadas pela imprensa, que são alimentadas por partidos políticos e esse círculo vicioso desse consórcio, né? Lula barra STF barra imprensa, ele acaba num looping infinito. A questão é o que diz a nossa Constituição, o que dizem os nossos juristas corretos. E parece que essas perguntas elas são irrelevantes aí num julgamento onde apenas o lado político de tudo que acontece hoje no Brasil e não o lado legal da nossa Constituição é levado em consideração. Roberto Piotto, muito boa noite. Vou trazer aqui o entendimento do ministro Flávio Dino acerca do tema, que seguiu o entendimento do relator, o ministro Luiz Fux, e ainda acrescentou a sugestão de que, além da Advocacia Geral da União, a íntegra da decisão do STF sobre o tema deverá ser enviada ao ministro da Defesa, José Múcio, para que, abre aspas, haja a difusão para todas as organizações militares, inclusive escolas de formação, aperfeiçoamento e similares. Fecha aspas. Flávio Dino negou a existência de um poder militar e declarou que a função militar é, abre aspas, subalterna, fecha aspas. Quero te ouvir em relação a esse entendimento também do ministro Flávio Dino. Piotto, boa noite. Boa noite, Paula, Silvio, Augusto, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Eu já me manifestei lá atrás, quando esse assunto, de forma mais recente, do poder moderador, do suposto poder moderador das Forças Armadas, baseado nesse artigo 142, e quando você olha para o artigo ipsis literis, eu vou me dar aqui o direito só de relê-lo, por gentileza. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares,
organizadas, aqui começa, com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República, que também é chamado de comandante em chefe das Forças Armadas, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Não dá nenhum poder de nenhum chefe militar ser poder moderador. Poder moderador foi do imperador brasileiro quando tínhamos o império aqui. Não existe isso em nenhuma outra Constituição. Eu creio que as pessoas foram levadas a crer lá atrás, de forma equivocada, que diante de uma anomalia institucional como estamos vivendo, de uma afronta constitucional como temos, as Forças Armadas poderiam arrogar para si o poder de administrar o Brasil, seja com uma junta militar, um dos comandantes assumir o poder, colocar tudo na ordem constitucional e depois devolver o Brasil aos processos eleitorais, enfim, o que se suceder. Não dá para interpretar isso daqui, eu não consigo interpretar desta maneira. Agora, isso não apaga o fato de que sim, temos uma anomalia institucional, porque o devido processo legal não é obedecido no país, porque nós temos uma afronta constitucional, porque temos um poder que afronta a Constituição ao se miscuir nas prerrogativas de outros poderes, aí sim, na afronta constitucional, ou seja, não permanecendo distante entre si, vivendo harmonicamente distantes entre si. Essa é a questão. O que o Supremo dá agora uma resposta, e agora já tem maioria, isso já está decidido, é uma questão apenas de ouvir todos os outros ministros, é que sim, o artigo 142 não dá às Forças Armadas esse suposto poder moderador. O que o Supremo também precisa agora ajudar o país, porque é a Corte que pode resolver essa questão, além de se autolimitar no seu papel constitucional, como de fato está escrito na Constituição, dar resposta a todas essas anomalias que levaram, por exemplo, alguém a olhar para o artigo 142 e achar que ali estava a solução para um Supremo que, nós somos claros em dizer isso com frequência aqui, foi além da tradição do próprio Supremo de outras formações. Eu só não posso deixar isso sem resposta. Entendo quando o ministro Flávio Dino vai lá de forma muito clara, olha, esse entendimento do Supremo precisa chegar na formação das escolas militares. Tudo bem, é uma decisão do Supremo, agora passa a ser um entendimento do Supremo. Só que, e como é que eu dou resposta às outras coisas? Recentemente, me permitam só lembrar desse fato, o Senado da República, que podemos chamar de, abre aspas, uma espécie de corregedor do Supremo Tribunal Federal, porque tem poder para, por exemplo, processar o impedimento de ministros do Supremo, votou apenas a limitação de decisões monocráticas sobre decisões do colegiado no Congresso ou do Executivo. Um ministro sozinho não podia contrariar aquela decisão. Ouviu do Supremo, naquele momento, do ministro Gilmar Mendes, que era uma decisão casuística. Aliás, com ofensas, inclusive, aos senadores. Eu não vou me lembrar aqui a expressão que ele usou, mas enfim, foi ofensivo. Pigmeus morais. Obrigado, Silvio. Pigmeus morais. Esta é uma anomalia institucional, um ministro, no caso o decano, ofendendo senadores da República que estão exercendo o seu direito constitucional de votar e de fazer leis no país. Então, o Supremo também precisa dar resposta para essa parte. O voto do ministro Luiz Fux já é vencedor, tudo bem. Mas e a outra questão? A anomalia institucional e, neste caso, a afronta constitucional também. Essas coisas precisam ter respostas. Os jovens militares que vão estudar isso nas escolas de formação precisam saber também. E esta outra parte, qual é a posição do Supremo? Esse vácuo não pode continuar existindo. Silvio Navarro, muito boa noite. O STF, então, se debruça sobre esse tema agora em 2024, de uma ação apresentada pelo PDT lá em 2020. Piotto usa o termo anomalia institucional para descrever o momento que estamos vivendo agora, né? E então o STF dá esta resposta aí com 7-0, formando maioria para essa interpretação do artigo 142, que, diga-se de passagem, nunca foi na prática, né, colocado em prática. Era uma intenção do legislador lá de 88, e agora, então, o STF dá essa resposta dizendo que as Forças Armadas, então, não são um poder moderador. Boa noite, Paula, querida Ana, meu irmão Augusto, boa noite, Piotto, boa noite para você que começa a semana conosco. Piotto fez aqui uma explanação bastante técnica e ampla. Eu queria pegar um ponto, justamente esse que você traz, Paula. 2020 foi apresentada essa ação pelo PDT. Nós estamos em 2024. Por que agora? Porque
colocar em julgamento agora. E, antes de mais nada, poder moderador existia na Constituição de 1824 em benefício de Dom Pedro. Era a Constituição imperial. Ponto. Quem recorreu ao termo poder moderador foi o ministro Dias Toffoli em 2021, dia 16 de novembro de 2021, quando ele disse, e eu vou aqui ler a frase dele, abre aspas, nós já temos um semipresidencialismo com um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo Tribunal Federal hoje julga o poder moderador que, segundo o ministro Dias Toffoli, compete a ele. E aí esse é o ponto. Por que julgar isto agora? Para manter acesa a narrativa do golpismo, para manter acesa a narrativa de que há um risco de golpe no Brasil ou houve um golpe em curso no Brasil em algum momento, para alguém recorrer a uma minuta de golpe, como Augusto sempre lembra aqui, imaginem vocês, um golpe com minuta, com artigos, cada um vai fazer o quê? É essa a chama que esse consórcio de governança no país, estimulado pela velha imprensa, quer manter acesa. A de que há um golpe, de que há uma extrema-direita, de que eles são vilões. O Brasil precisa sair do dia 8 de janeiro de 2023, de uma vez por todas. Essa data precisa terminar. Esses inquéritos perpétuos abertos no Supremo Tribunal Federal precisam ser encerrados para o bem do Brasil, para a retomada da normalidade institucional da Praça dos Três Poderes. E aqui nós sempre repisamos que nós queremos que a Praça dos Três Poderes permaneça intacta. Ninguém aqui quer fechar poder algum. Pelo contrário, nós só queremos que eles funcionem conforme a Constituição. Só isso, simples assim. A quem interessa manter viva essa narrativa, essa chama? Augusto, antes de te ouvir, vou trazer aqui também o entendimento do ministro Gilmar Mendes, que apresentou então o voto na noite de segunda-feira e recorreu à intervenção militar de 1964 para criticar o que considera um processo de retomada do protagonismo político por parte das cúpulas militares nos últimos anos. O ministro chamou a data de infame e disse que no Brasil não existe a função de poder moderador, abre aspas. Diante de tudo o que temos observado nesses últimos anos, todavia, faz-se necessária a intervenção do Supremo Tribunal Federal para reafirmar o que deveria ser óbvio: o silogismo de que a nossa Constituição não admite soluções de força. Fecha aspas para o ministro Gilmar Mendes. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, meu amigo Piotr, Ana, minha parceira querida. O Gilmar Mendes e boa noite a quem nos acompanha nesta noite. O Gilmar Mendes disse que não existe poder moderador, mas o Supremo é o poder moderador, é isso que ele está dizendo. Quer dizer, o Exército não pode interferir, né, não pode assumir o poder que seria superior ao dos demais poderes em garantir a lei e a ordem. Eles garantem a desordem e a insegurança jurídica com decisões sucessivas estimuladas pelos partidos. Os partidos perdem uma coisa, uma discussão qualquer, batem na porta do Supremo. Sempre. Agora é o PDT. Então tá. Vamos lá. Um dos grandes avanços da democracia brasileira foi o fim do chamado Partido Verde Oliva. O Exército participou da vida brasileira, nem sempre de maneira animadora, né? O Exército ele entrou em confusões aí que pioraram o país com muita frequência. Os dois primeiros presidentes da República eram militares. Deodoro e Floriano. Isso acontece em países sem partidos, como é o Brasil. O Hermes da Fonseca, 1910. O tenentismo agitou o Brasil nos anos 1920 e gerou um grupo enorme de militares que, se valendo daquela maluquice lá da existência do anfíbio,
que era um militar que podia ocupar comando de tropa e depois cargo político, eles fizeram uma tremenda confusão que só acabaria por decisão de um militar, o general Castelo Branco, que no primeiro governo do ciclo dos generais iniciado em 64 acabou com isso. Mas antes disso, vamos lá. Tenentismo, não. Aí vem Revolução de 30. A Revolução de 30 foi o começo da ascensão dos tenentes. Gente que interferiu na vida brasileira pelos anos seguintes, essa gente surgiu lá. Vamos lá, Juarez Távora, Cordeiro de Farias, Juracy Magalhães, Eduardo Gomes, Eurico Dutra, Góes Monteiro. Esses nomes perpassam a história brasileira até 1964, quando vários deles foram ministros, né, do primeiro governo militar. Mas antes disso, olha, em 1945, na redemocratização, o Dutra enfrentou, o general Dutra, disputou a eleição presidencial contra o brigadeiro Eduardo Gomes. Em 50, o Getúlio venceu o brigadeiro Eduardo Gomes. Em 55, Juscelino venceu o general Juarez Távora, o marechal. Em 60, o Jânio venceu o general Lott. E em 1964, os militares assumiram de vez. Por que havia sempre um militar disputando? Porque o Partido Verde Oliva lançava. Eles eram candidatos porque eles já tinham tido participação na vida política, para o bem e para o mal. O fim do anfíbio, né, o Cheito vai para a reserva, então. Não pode ter um comando de tropa e governar Pernambuco como Cordeiro de Farias. Foi chefiar parte da FEB, volta, vira governador civil. Acabou essa confusão e os caras estão querendo meter o exército no meio, quando o papel do exército é garantir a lei e a ordem. Esse artigo é confuso. Qualquer poder tem, se todos chamarem ao mesmo tempo. O exército, nas democracias normais, ele cuida da lei e da ordem, mas ele não interfere diretamente em decisões, porque não é o papel do exército. Não é. O papel do exército, eu acho que precisa ser rediscutido, mas ele fica fora da política. Por ingenuidade, talvez, muitos militantes do 8 de janeiro esperavam a intervenção do exército. Mas ali, como disse o nosso entrevistado ontem, havia de tudo. Havia de tudo, não havia só quem queria o golpe militar, não. Na democracia normal, você nem pede a entrada do exército. Imagina se um general americano vai se meter numa confusão dessas. Eu me lembro que durante a Guerra do Vietnã, um deles, eu não lembro agora quem foi, tinha tido um cargo de comando no Vietnã. Ele chegou na Casa Branca, numa crise com alguém, e falou: eu estou aqui. Então os americanos receberam com uma gargalhada, que não tem nada a ver, não tem nada a ver. O que precisa acabar é o poder moderador, entre aspas, exercido pelo Supremo. O Silvio lembrou muito bem, o Toffoli foi explícito. Estamos exercendo o poder moderador. O que significa? Como já lembraram meus parceiros aqui, é o poder que está na Constituição mais um, como era o caso do imperador. Mas ele era imperador. No império manda o imperador. Né? No reino manda o rei. Aí não se discute uma monarquia. No caso, esse poder moderador do Supremo é ilegítimo, fator de insegurança, pretexto para a invasão de territórios pertencentes a outros poderes, e não tem nada o Supremo de ficar decidindo além das atribuições constitucionais, porque não foram eleitos por ninguém, não representam ninguém, foram indicados pelo presidente da República. É anormal isso aí, ainda bem que o Exército está afastado da política. Porque haveria certamente, se isso acontecesse antes,
intervenção militar. E não precisa disso. Agora, o que não dá é o Supremo Tribunal Federal agir como se fosse um tremendo exército paisano, vestido de toga. Parece que eles têm tropa, só usam a Polícia Federal. No dia que houver um impasse, aí o Supremo vai descobrir que não tem poderes, poder militar, para sustentar tantas decisões ilegais. Como está no artigo 2º da Constituição, que tem remédio para tudo isso. E diz claramente aqui, é impossível existir um poder moderador, inclusive do Supremo, como arrogou para si ou para a instituição o ministro Toffoli, que foi desmentido ipsis literis pela declaração do ministro Gilmar Mendes, embora o Gilmar Mendes diga que o Supremo tem que fazer certas coisas que também não estão na Constituição. Olha o artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E a Constituição depois é sábia em dizer qual é o papel de cada um deles. Diante de uma que eu chamei de anomalia institucional, aí eu preciso de sensatez, eu preciso de bom senso. E onde está o bom senso? Se eu vejo um executivo extrapolando, e convenhamos que isso é uma coisa que havia um entendimento de que possivelmente o governo de Bolsonaro extrapolaria. Eu tinha limitadores no Congresso e no Supremo. Os pesos e contrapesos, não é isso? Eu tenho agora, e essa é uma percepção do Senado da República também, do Congresso Nacional, não só da oposição, que o Supremo está se excedendo. Como é que eu consigo conter o Supremo? Por que isso está fazendo mal ao Supremo Tribunal Federal? Isso faz mal aos ministros. A gente cita aqui, o Augusto fez essa menção várias vezes aqui, o Silvio também, a Ana citou isso dia desses também. Não é normal um ministro não poder sair na rua, mas não é porque as pessoas são más, que não é também da índole da cultura brasileira, do brasileiro, não é isso também, esse ataque frontal pessoal. É que chegou-se a um ponto de uma anomalia que é preciso dar um passo atrás. Agora, para isso é preciso de sensatez, humildade constitucional. Precisa de humildade constitucional e aí eu acho que isso está faltando. A sensatez e humildade constitucional também aos ministros do Supremo, que vai fazer bem a eles, ao Supremo e ao país. Aí a gente resolve todos esses, de alguém achar, vamos ver se tem um poder moderador. Não tem, pronto, tá assim, mas também precisa recuar da anomalia. Com anomalia não dá para viver.